A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton Alves. Estamos aqui no canal Deus Fala Comigo. Quero lhe convidar para, mais uma vez, vir comigo na história bíblica, onde nós iremos nos aprofundar num tema, num estudo, em umas passagens a qual é muito debatida. Mas nós iremos nesse dia trazer aqui uma reflexão. Temos uma divergência na questão de interpretação, na teologia, porém, nós cremos dessa forma, nessa teologia, nessa exegese a qual nós iremos falar no dia de hoje. Então, não saia daí, venha conosco na palavra de Deus. Deus quer falar algo importante nas Escrituras ao seu e ao meu coração. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós iniciarmos, nós iremos ler aqui vários textos, mas eu quero a base em Tiago, capítulo 1, versículo 18, e também em Gênesis, alguns versículos nós estaremos lendo lá. Diz assim, Tiago 1, 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos elegeu, ou nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Olha que texto poderoso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, mulher e homem. E Deus lhe abençoou e disse: Se fécondos e multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, a dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Nós lemos aqui alguns textos sagrados em Tiago 1, 18, depois Gênesis 1, versículo 1 e 2, agora em Gênesis 1, versículo 26 ao 28, textos a qual nós todos já lemos, temos algumas interpretações, algumas reflexões sobre esses textos, mas eu quero que você abra sua mente nesse exato momento. Nós iremos adentrar em alguns temas, alguns assuntos meio polêmicos, porém eu acredito dessa forma, com estudos que eu já fiz, algumas exegeses que eu já estudei, já fiz dos textos, e tem uma série de pregadores e também estudiosos das Escrituras Sagradas que acredita naquilo que nós iremos falar hoje, nesse dia a qual você está me ouvindo. Então não saia daí e ouça a importância do homem diante de Deus. De tudo que Deus já criou, nada pode se comparar comigo e com você. Nem os anjos dos céus, os seres celestiais que habitam lá, nem um ser dessa terra, ou animais, plantas e vegetais, nenhuma dessas glórias, criaturas que Deus criou aqui na terra, até mesmo o céu cósmico, nada pode se comparar comigo e com você, com nós, seres humanos. De tudo que Deus já criou nessa terra, nesta vida, desde a eternidade até hoje, nada pode se comparar com a raça humana. A raça humana é um ser humano. Ser vem de divindade, um ser em matéria. E humanos vem de terra, barro, pó. Então é um ser dentro de um barro. Ou seja, uma junção de material físico palpável, terreno, com algo espiritual, glorioso e poderoso. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, é muito debatido
esse primeiro versículo da criação aqui de Gênesis, porque aqui nós temos o intervalo, que é muito também debatido. O intervalo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. No 2 diz: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, dos originais diz, se movia sobre a face das águas. Veja que no versículo 1 de Gênesis 1, diz que primeiro Deus criou os céus e a terra. Céus aqui no plural. Ou seja, falando dos céus que existem. Esse céu onde nós estamos e conseguimos ver. O céu do cosmos, onde estão as estrelas. E o céu onde nós cremos, nós cristãos cremos, em céu inacessível do trono da glória de Deus, onde Deus habita e Deus está. 3 céus, assim nós cremos, nós cristãos protestantes. Então, esses 3 céus aqui, Deus criou, como nós compreendemos, Deus criou primeiro. Deus criou, nós não sabemos qual foi o poder, a energia, como surgiu a habitação de Deus, existiu antes de tudo. Tudo veio a existir por causa dele. De lá para cá, Deus começou a criar tudo aquilo que nós conhecemos, tanto aqui na terra como daquelas questões espirituais, aonde as Escrituras nos ensina. Depois que Deus cria todos esses céus, a Bíblia diz que Deus cria os seres angelicais. Lógico, se Deus já existia e criou o lugar onde ele habita, ele vai criar após os seres aonde ele habita. E nós conhecemos que um desses seres são os seres celestiais, os anjos. E é interessante que quando Deus vai falar que criou os anjos, no livro de Salmos, lá pelo capítulo número 104, Salmos 34 também vai dizer, e outras passagens, vai dizer que Deus criou os anjos pelo sopro da sua boca. Em outros textos, em Salmos, precisamente Salmo 104, vai dizer que os anjos foram feitos pelo sopro de Deus. Pelo sopro de Deus, porque anjos são espírito. E a palavra espírito, tanto do grego como do hebraico, vai dizer que é roach ou roash, que significa sopro, hálito, vento. Então, a palavra espírito está ligada a essas palavras: vento, sopro e hálito. Dá-nos a entender que Deus criou os anjos pelo sopro da sua boca. Deus sendo um Deus poderoso, um ser glorioso, creio que ele imaginou na sua mente poderosa, a sua linguagem humana, porque não tem uma linguagem soberana, celestial, divina. Então, usando a nossa interpretação humana para chegar a uma conclusão, para a nossa compreensão, imagine Deus imaginando no seu coração, na sua mente, como criaria os anjos. Então, eu creio que Deus ali, com seu poder, imaginando na sua mente, ele soprou os anjos. Porque anjo é espírito, espírito é sopro, hálito e fôlego. Ele soprou e os anjos foram criados. Os seres poderosos, aonde Deus habita, Deus criou eles para o adorar, para o servir. Após Deus criar esses seres celestiais poderosos para o servir, para adorar Ele, a Bíblia diz que então Deus vai criar outros seres. Ninguém sabe o certo de anos que se passaram nesse intervalo. Gênesis 1, versículo 1 e para o versículo 2. Há um intervalo aqui interbíblico. E Deus agora no versículo 2 a seguir vai criar ou recriar essa terra. Terra esta a qual antes, segundo a Bíblia e todos nós que somos estudiosos, vai entender que Gênesis capítulo 1, versículo 2 a seguir, a terra não vai ser criada. A terra vai ser recriada. Porque no versículo 2 diz, porém a terra estava sem forma e vazia. Dos originais, quer dizer, a terra estava um caos e devastada.
A terra estava um caos e devastada, ou seja, destruída. E quando nós pegamos lá em Isaías, lá pelo capítulo 40 a seguir, salvo engano, 50, vai dizer que a terra não foi criada para ser vazia, mas para ser habitada. Como entender isso? Salmos vai nos revelar que houve um período que a terra foi derretida. E já assim nós iremos chegar nesse ponto. Então a terra não foi criada para ser destruída, como está aqui em Gênesis. A terra já existia. A terra em Gênesis capítulo 1, versículo 2 a seguir, ela vai ser recriada. É como se fosse um carro novo e ele pegasse fogo e ele ficava ali derretido, ficava só a carcaça. Mas vem então o dono, leva alguém que sabe consertar e reforma o carro e deixa ele novamente novo. De caos, derretido, destruído, só a carcaça, após passar pela mão do construtor, ele vai ser reconstruído e se tornar-se novo novamente. É isso que o texto está nos dizendo em Gênesis, na criação. Aqui Deus vai recriar o que tinha sido destruído há séculos, milhares ou milhões de anos atrás, nesse intervalo de Gênesis 1, versículo 1 para o versículo 2. Houve um intervalo que ninguém sabe o certo. Foram bilhões ou zilhões de anos que se passaram. A terra estava um caos, destruída e sem habitante. Então, como entender Isaías, que nos diz que a terra não foi criada para ser vazia e nem devastada, mas sim para ser habitada? Nós iremos chegar lá. Aguenta aí mais um pouquinho, nós iremos chegar lá se assim o tempo nos der. Não saia daí. Ouça o vídeo até o final. Vai ser um pouco meio longo, mas vai valer a pena para acrescentar na sua fé e também para nós compreendermos mais um pouquinho das nossas origens e como Deus é tão maravilhoso em criar um ser tão poderoso que somos nós. Aleluia! Por isso que Satanás, o nosso inimigo, ele tem raiva da raça humana. Não saia daí. Então, Gênesis capítulo 1 e 2, houve um intervalo. A terra agora vai ser recriada. Quando Deus novamente veio nessa terra, a Bíblia diz que ele veio nessa terra e começou a recriar. Haja luz, haja separação de terra e água, haja luzeiros e etc. Deus recria e cria muitas coisas em Gênesis. Ele cria e recria muitas coisas aqui em Gênesis. Por exemplo, as plantas Deus criou. E outras coisas que nós vemos aqui na criação, Deus criando, reconstruindo e criando coisas a qual nós temos hoje. Mas em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, aqui o texto agora começa a nos revelar algo poderoso. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É aqui que eu quero embasar o nosso estudo. É muito debatido, não quero trazer uma exegese aqui bem completa, extraindo tudo sobre esses textos. A minha intenção não é essa, mas eu quero que você compreenda de maneira prática, simples, o que Deus quer falar através das Escrituras para a raça humana. Veja que cada ano que se passa, a raça humana vai crescendo, vai se evoluindo, vai descobrindo coisas, tanto da antiguidade, como coisas novas que a raça humana tem criado e tem se superado ano após ano. Isso não é normal. Deus criou o homem dotado de um poder, de algo poderoso, que no início era perfeito. Quando Deus criou o nosso primeiro homem, Adão, nosso pai, como assim nós cremos, nós cristãos, não da evolução, como a ciência diz, mas cremos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus que criou o homem. Assim nós cremos, nós cristão, protestante e outras linhas de pensamento cristão. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Algo glorioso. Algo que o homem, no início, perdeu. Porque a Bíblia diz que o primeiro homem caiu, Adão. Porque Deus tinha dado uma ordem.
para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram, Adão juntamente com a sua mulher Eva, e veio a decadência do homem espiritual. Então, eu creio que tudo aquilo que Adão tinha herdado, a princípio, que Deus tinha dado para ele perdeu muitas coisas após ele cair na desobediência a qual Deus tinha ordenado para que ele obedecesse. Então, nós pegamos em Romanos capítulo 5, veja que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, como Paulo interpreta ali, de forma simbólica, ele veio para nos restaurar, restabelecer e nos ligar novamente ao Criador, porque agora o homem tinha se afastado de Deus. E os pecados do homem faz separação de Deus. Então, Jesus Cristo, sendo o segundo Adão, veio para nos levar novamente ao braço do Pai, nos reconciliar, nos levar de volta ao nosso Criador. Mas em Gênesis capítulo 6 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Veja que eu falei no início, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus, onde ele habita, e após ter criado, ele vai criar os seres celestiais. Lá, a Bíblia diz que Deus vai criar um ser angelical poderoso, conhecido como a estrela d'alva, ou a estrela que brilha, conhecido como Lúcifer, né? Como na tradução ali da Septuaginta, traduziu a Bíblia ali aos nossos dias. São Jerônimo, a qual trouxe das Escrituras para nossos dias atuais, né? A qual nós conhecemos. Então nós entendemos que Gênesis capítulo 1, 26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus já tinha criado um ser poderoso, chamado de querubim ungido da guarda. Esse anjo poderoso que Deus criou ele, foi um ser que até então não tinha algo semelhante a ele. Lógico, abaixo de Deus não tinha outro semelhante a ele. Um ser glorioso, dotado de um dom que encantava a Deus. Estamos falando do anjo, um querubim ungido da guarda do Senhor. Esse a qual a Bíblia vai nos relatar diversas passagens. Quero ler algumas com você, que nos diz. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: esse anjo, mamá, ele foi tão poderoso, ele ganhou um destaque onde Deus criou ele, porque Deus criou ele perfeito. Deus criou ele dotado de um dom que encantava a Deus. Esse querubim ungido da guarda foi feito para glorificar, adorar e levar uma terça parte dos anjos a adorar a Deus, a glorificar ao Senhor. Mas esse anjo, ele vai agora no seu coração tentar ser semelhante ao Altíssimo. Tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, ele vai desprezar, porque por causa do resplendor que ele tinha, por causa da glória que ele tinha, por causa do dom que Deus tinha dado para ele, de encantar o coração do Criador, de levar os outros anjos a adorar a Deus. Alguns dizem que ele era uma espécie de regente do coral celestial dos céus. Esse anjo poderoso vai desobedecer. Vai tentar no seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Até então está tudo normal. Porém, ele vai agravar mais o pecado no seu coração. Olha o que Isaías diz. Isaías 14, versículo 12 a seguir. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu, querubim, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me sentarei nas extremidades do norte. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será
precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundo abismo. Veja que esse anjo agora vai tentar no seu coração, levando o seu coração a ser semelhante a Deus e se igualar como Deus. Veja, olha o que ele fala em Isaías, ou melhor dizendo, em Ezequiel capítulo 28. Olha que o profeta também vai ter essa revelação da parte de Deus. Ezequiel capítulo 28, 11 a seguir diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Veja que é algo simbólico. Está falando aqui para o rei de Tiro, porém tem uma profundidade de revelação aqui, porque esse rei de Tiro não era perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Esse rei de Tiro não estava lá. Veja que aqui é uma alusão e uma revelação. Estava no jardim do Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriras: o sárdio, o torpázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cabúculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, ou a obra do tambor, ou a obra do pífaro. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu era querubim. Esse rei não era querubim. Querubim da guarda ungida. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavam. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achastes iniquidades em ti. Veja, Deus criou ele perfeito, no estado perfeito, bonito. A obra do tambor, a obra do pífaro, a música, o som foi criado dentro desse anjo. Dentro desse anjo. Digo eu, não as escrituras. Eu acredito que a palavra glória a Deus e aleluia, eu acredito que foi criado por esse anjo. Porque a música, o som, o dom de encantar a Deus foi criado dentro dele, não nele, mas dentro dele. Ou seja, isso nos dá a nos entender que ele falava cantando, ele andava, saía sons nos seus carapaços. Provavelmente quando ele abria suas asas, ele saía som. Então cada movimento desse anjo saía sons dele. Creio eu desta forma. Ele era perfeito em todo o caminho que ele andava. Havia pedras preciosas. Veja que na roupa do sumo sacerdote, lá de Israel, tinha 12 pedras no seu peitoral. E essas 12 pedras, é exatamente essas pedras que estavam nesse anjo. Era exatamente as pedras, 12 pedras que estavam nesse anjo. Dá-nos entender que ele era também uma espécie de um sacerdote, alguém que liderava uma milícia, uma quantia de anjos. Ele tinha ali uma posição maravilhosa diante de Deus. Não tinha outro anjo semelhante a ele. E tinha ainda esse dom de encantar a Deus, que é o dom do louvor. Deus é um ser que merece toda a glória, toda a honra e todo louvor. Ele cantava a Deus com seus louvores, com suas canções. E uma boa parte dos anjos era levado a adorar a Deus por intermédio desse anjo que os ensinava, os instruía para cantar cânticos espirituais ao nosso Deus. Aleluia. Olha que anjo poderoso. Só que, como nós já lemos nos textos anteriores, ele subiu no seu coração o orgulho, a soberba, a altivez tomou conta do seu coração, a ponto de ele se igualar a Deus. No seu coração ele queria ser igual a Deus e se assentar nas mais altas nuvens e trazer um trono a ele. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus o lançou por terra. Lançou por terra.
Aí entra o intervalo onde nós estudamos. Nessa linha de pensamento de estudiosos, a qual eu creio também, Gênesis capítulo 1 para o capítulo 2, aqui entra esse intervalo. Quando ele foi precipitado, lançado por terra, houve uma eclosão nessa terra. Porque essa terra ela foi criada para os anjos, como assim eu creio na linha de pensamento. A primeira terra primária, porque como eu disse a você lá no início, Gênesis capítulo 1, versículo 2 a seguir, a terra não está sendo criada, está sendo recriada. É aqui que entra a interpretação de uma boa parte de linha de pensamento de estudiosos, a qual eu faço parte. A terra tinha sido destruída, devastada, entrada em um caos, como está em Gênesis, por causa desse anjo, quando caiu na terra. Ele era tão poderoso que a terra entrou em uma eclosão, onde houve um cataclisma nessa terra. Ela foi tirada da órbita do seu lugar. Aí entra a era glacial, como a ciência diz. E aí vai uma linha de pensamento, vai um estudo muito profundo que requereria mais tempo de nós nesse estudo. Então, ele foi lançado, precipitado à terra e ao mais profundo abismo. Por quê? Porque agora, ser semelhante a Deus é uma coisa, mas ser igual a Deus, querer ser igual a Deus, é diferente. Só existe um Deus, que é o nosso Criador dos céus e da terra. Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo e se assentar ao lado de Deus, nas mais altas nuvens, e ser adorado, ser ali ovacionado. E Deus o lançou por terra. Elevou o seu coração na multiplicação dos teus comércios, encheu o teu interior de violência, pecar-te pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemplasse. Diante daquelas milícias de anjos, Deus Pai fez com que ele fosse envergonhado, fosse lançado por terra, e aquele brilho, aquela glória que estava nele foi tirada. Após ele sair da presença de Deus, aquela presença gloriosa que ele tinha, resplendor, foi se transformando em negridão. E hoje nós conhecemos como anjos caídos, sem o brilho da glória de Deus, sem o resplendor de Deus, porque eu creio que fazia parte da sua vitalidade. Saiu de Deus, de anjos celestiais, se tornaram de anjos de trevas terríveis. Veja que em Gênesis capítulo 1, 26, após se passaram bilhões de zilhões de anos, Deus desce novamente nessa terra. Ligue uma coisa com a outra que eu estou lhe falando. Anos e anos se passaram. Deus vai recriar essa terra. E em Gênesis 1, 26 diz: criei seres celestiais. Estou aqui conjecturando. Deus pensando em si. Penso eu, para a nossa compreensão. Criei seres celestiais poderosos. Dei um poder a um ser celestial aonde me encantava, de me adorar, de glorificar, que eu não tinha dado a outro nenhum, mas ele não mereceu. Se corrompeu, caiu por causa do seu dom, porque onde eu li aqui, fala que em Ezequiel 28, 17, diz que por causa da elevação e da sua formosura, ele corrompeu, ele se corrompeu. E eu penso aqui, Deus imaginando, por causa da soberba, da altivez, do orgulho dele, e até mesmo por ser tão ousado de querer ser semelhante a mim e se fazer um trono para sentar do meu lado, ele não mereceu o que eu dei para ele. Por isso que ele está agora no abismo. Mas agora eu vou criar a mais poderosa, a mais perfeita de todas as criaturas.
Então Deus agora cria você, cria a mim, cria a nós. O que era daquele anjo, porque essa terra era dele, a terra primária. A Bíblia diz que essa terra, ela não existia vida nela, só era pedras preciosas, porque anjos não precisam de oxigênio para respirar. Então essa terra era como se fosse um conservatório, onde os anjos, ou esse anjo querubim da guarda ungida, ele descia nessa terra, creio eu que para ensaiar a Deus, para ensaiar louvores a Deus, para exaltar o nome do Senhor. E creio que de vez em quando ele subia com louvor lindo e maravilhoso e encantava a Deus. Conjectura minha, para a nossa compreensão. Mas ele caiu, a terra foi derretida, mas Deus vai reconstruir a terra. E diz: vou construir a mais poderosa criatura. E tudo que era daquele anjo, tudo aquilo que era daquele ser, querubim da guarda ungida, de uma glória resplandecente, de um dom de encantava a Deus, deu um reino para ele que era essa terra, e outras coisas mais. Tudo que era dele, a Bíblia diz que Deus lhe deu para nós. A terra era dele, Deus deu para nós. A Bíblia diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e a Bíblia diz que ele não fez os anjos semelhante a ele. A Bíblia diz que Deus não fez os animais semelhante a ele. Mas em Gênesis capítulo 1, 26 diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós conhecemos Deus como a Trindade. Nós cristãos protestantes acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, os três se tornando um só. Mas olha que interessante, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez o homem também com três matérias: espírito, alma e corpo. Ou seja, olha algo similar. Tudo que Deus criou, Deus fez ou espírito ou alma. Anjos só são espírito, animais só são alma vivente e um corpo muito frágil. Mas os seres humanos são espírito, alma e corpo. É um ser tão complexo de tudo aquilo que Deus já criou. Anjos só pode habitar no céu porque essa terra não é dele. Animais só pode viver nessa terra porque o céu ele não pode morar lá. Agora olha que interessante. Os seres humanos moram nessa terra e a qualquer momento pode morar no céu. Então olha que coisas poderosas. Essa terra primária era dos anjos. Deus tinha dado para eles a princípio, mas eles não mereceram. O anjo caiu e com uma terça parte dos anjos ele levou consigo. A terra entrou em um caos, em uma destruição. Por um período de tempo ela foi derretida, destruída, como eu já disse algumas conotações anteriores. Deus vem nessa terra, recria a terra, começa a construir algumas coisas novamente e cria o ser mais poderoso, a sua imagem e a sua semelhança, os seres humanos. Os anjos caíram, uma boa parte deles caíram, e Deus não enviou seu filho para morrer por eles. Mas o homem caiu, e Deus enviou seu filho para resgatar o homem. A Bíblia diz que Deus cuidou tanto da raça humana que após Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus tira ele do jardim para que eles não tocassem no fruto da vida. Porque se eles comessem do fruto da vida, aleluia, eles se tornariam seres para sempre condenados, porque eles tinham caído no pecado. E agora se eles comessem daquela árvore da vida, eles se tornariam uns seres como os anjos. Eles se tornariam seres, aleluia, caídos eternamente, sem arrependimento. Mas Deus tira com seu amor. Alguns pensam que Deus tirou ele do jardim porque era ruim. Não.
E ali já foi um cuidado do Criador com a raça humana. Porque se eles comessem da forma que tinha caído, no erro, no pecado e comesse da árvore da vida, se tornaria como os demônios, como os anjos caídos, como assim nós cremos. E Deus, com seu amor, tira eles do jardim para que eles não tocassem. Mas faz uma promessa em Gênesis 3,15. Da semente desta mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça daquela qual fez eles cair. Jesus Cristo sendo o segundo Adão e veio para nos levar novamente aos braços do Pai. Para finalizarmos aqui, estou correndo em Salmos de número 8, versículo 4 ao 6, em contrastes ao tudo aquilo que nós estamos falando, que os seres humanos, Deus colocou nós numa posição mais gloriosa, tudo aquilo que Ele já nos colocou. Por isso a fúria do nosso inimigo, por isso a fúria de tudo aquilo que era dele, Deus deu para nós. A terra era dele, Deus deu para nós. E olha que lindo, o dom de encantar a Deus, de levar os outros seres a adorar a Deus, Deus tirou dele e colocou dentro dessa nova criatura, dessa coisa maravilhosa que são os seres humanos. Embora o ser humano seja mau por causa do pecado, mas no início não foi assim. No início não foi assim. Era perfeito. Estava na dispensação da inocência. O pecado não tinha corrompido. Assim Deus criou o homem. Após a queda, o homem se tornou isso que nós conhecemos de pessoas ruins, coração mau. Mas tudo isso é por causa do pecado. Porque lá no início, a serpente, que simboliza o nosso inimigo, fez com que o homem caísse, creio eu, porque ele ficou com inveja do que Deus nos criou e as glórias que Deus deu a nós seres humanos. E mais coisas que o tempo não dá, mas que nós possamos nos aprofundar nesses estudos. Deus criou a terra e deu para nós. O dom de cantar Ele, Deus tirou desse ser que tinha caído e colocou dentro de nós. E nós agora temos esse poder de cantar a Deus, esse dom maravilhoso de adorar a Deus. Aleluia, coisas gloriosas. E terceiro ponto, tem mais coisas, mas o terceiro ponto, Deus nos fez a imagem e semelhança. Veja, aquilo que Ele queria ser lá na eternidade, onde os profetas resistaram, Isaías 14 e Ezequiel 28, resistaram que Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não deixou Ele ser. Deus colocou a mim e a você para ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele tinha o poder de encantar a Deus. Deus tirou dele e deu para nós ter essa coisa gloriosa de encantar a Deus. Aleluia. Essa terra, em Salmos, vai dizer que os céus são do Senhor, mas a terra deu aos homens. Era dele e Deus deu a mim e a você. Lógico que talvez a sua mente não consiga captar tudo, porque você não tem as informações que eu tenho. Mas vai absorvendo, vai recebendo, é de graça e você está crescendo na presença de Deus, conhecendo as Escrituras. Olha que o salmista diz, vai nos revelar para nós. Salmos 8, versículo 4 a 6, diz assim: O que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. E deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Aí começa a falar mais algumas coisas. Olha a posição que Deus nos colocou. Nós só somos menores do que Deus. É isso que os textos sagrados estão nos dizendo. Nós só somos menores do que Deus. Deus é um ser glorioso. Ninguém pode se igualar a Ele. Nem mesmo nenhuma das suas criaturas e seres pode se igualar ao poder de Deus. Mas depois de Deus, os seres humanos são mais poderosos. E Deus criou nós, não para se gloriar com esse anjo, mas Deus criou nós exclusivamente para o servir, para o glorificar, para fazer parte da sua família. É isso que Paulo revela nas suas epístolas. Nas suas 13 epístolas, ele vai enfatizar bastante, dizendo que agora somos famílias de Deus. Esse sempre foi o plano original. Que toda a raça humana
fosse essa família de Deus. Aleluia. O maligno, nosso inimigo, fez com que no início, a princípio, o homem caísse. O primeiro homem, Adão. Mas Deus, por ter dado livre-arbítrio ao homem, para não criar os seres humanos como um robô controlado, deu livre-arbítrio para nós escolher o certo ou o errado. Adão, no início, escolheu o errado. Mas Deus, pelo seu amor, ele vai abraçar novamente o seu filho que tinha caído e vai fazer a promessa de reconstrução, de restabelecimento, de reconciliação do homem para com ele, mostrando novamente o seu amor para com todos nós. Com isso, eu quero finalizar esse estudo e essa rápida reflexão dizendo: não se ache o menor. Deus te criou com um propósito. Você não é obra do acaso, como muitas pessoas lhe dizem, como espíritos malignos têm soprado no seu ouvido, dizendo que você é obra do acaso, que você veio de qualquer forma, de qualquer jeito nessa terra, foi uma obra de um aborto e outras coisas semelhantes a essa. Não! Você veio porque Deus quis. E você já nasceu com a faixa no seu peito dizendo: campeão. Agora, quando nós nascemos nessa terra, por causa do pecado, vem as maldades, a atrocidade e outras coisas mais. Mas permaneça com a tua fé no Senhor, no Criador, porque haverá um dia que esse tempo de sofrimento aqui nessa terra vai cessar. Há uma esperança muito gloriosa a todos nós que cremos no Senhor e entregamos a nossa vida a Ele. Essa esperança está em Deus, pelo seu Filho Jesus, pelo poder do Espírito que nos convence. Porque um dia Ele disse que assim como Ele é, nós o veremos e estaremos para sempre com Ele naquele santo lugar, aonde Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Vai valer a pena. Enquanto isso, seja firme e constante, sempre abundante, na presença de Deus, sabendo que o seu esforço não é em vão. O Senhor trará recompensa à sua fidelidade a Ele, à sua fé a Ele, essa entrega a Ele. Se entregue sem reserva ao Criador, ao Senhor Jesus. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Viva os planos, a vontade de Deus. Deixa Ele te encher da presença dEle, da paz dEle, da unção dEle, desse poder. Quanto mais você conhecer as Escrituras, não de uma forma só teológica e religiosa, não. Isso faz parte porque nós seres humanos temos essas ideologias. Mas não se apegue, se prenda às religiões e placa de igrejas, não. Estude as Escrituras, faça parte de uma constituição, mas tenha sua mente aberta para entender os planos de Deus. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para você compreender a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, de tudo que Deus já criou, nada pode se comparar comigo e com você. Finalizo o que Tiago diz em Tiago 1,18. Nós somos a coroa da criação, a primícia de tudo aquilo que Deus já criou. Deixa eu te dizer algo mais ainda. Todo grande arquiteto, ele faz rabisco para criar sua obra-prima. Com todo respeito às criações de Deus, nada pode se comparar ao que é você, o que é a mim. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. O pecado corrompe. Ele embaça a imagem da imagem e semelhança de Deus. Mas o sangue de Jesus, ele vem para limpar, nos purificar e trazer novamente essa imagem limpa e perfeita no Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é um ser dotado de coisas poderosas que está dentro de ti, que é necessário ser destravado, habilitado, ativado pelas Escrituras e pelo poder do Espírito, para que você viva algo poderoso e sobrenatural com Deus. E aí sim, você vai ter força para dissipar todas as trevas que vêm para nos corromper, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Somos falhos e pecadores porque estamos ainda nesse mundo pecaminoso. Mas Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, vai dizer que haverá um dia que esse corpo corruptível se tornará incorruptível e nós estaremos para sempre com o Senhor.
Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Peço que você deixe o seu comentário, é muito importante. Se você gostou, deixe lá nos comentários o que você achou da interpretação. Estamos aqui de mente livre para escrever, lógico, com respeito. Deixe as suas opiniões, os seus comentários e se inscreva no canal. Deixe o like para que o YouTube divulgue mais a palavra de Deus e ative o sino de notificações para que você receba todas as nossas mensagens. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.